Hoje, o Mídia News entrevista o advogado, procurador do Estado e secretário de Fazenda. Rogério Galo, muito bem-vindo ao Mídia News, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Cíntia, obrigado também aqui ao Mídia News por esse espaço tão importante para a mídia mato-grossense. É muito importante mesmo, Galo, porque sua secretaria é uma das mais difíceis da gente compreender o que está acontecendo ali, passar para a população de forma limpa, tranquila e com uma linguagem transparente, né? É sempre um desafio você falar de finanças públicas, economia, né, impacto, que impacta a vida do cidadão numa linguagem simples. E é um desafio que nós temos que ter numa democracia, né? Porque as pessoas têm que entender por que ela paga imposto e para onde vai o dinheiro do imposto que ela pagou. Então, acho que esse é um desafio super importante de transparência com o cidadão. Perfeito. Para começar, no fim do ano passado e no começo desse ano, houve um grande temor quanto à arrecadação do Estado por conta da seca, a falta de chuva e etc. Como que tem comportado a Receita Estadual nesse ano, especificamente agora a partir do período de chuva? Nós tivemos um primeiro semestre muito desafiador, né, em relação à arrecadação do ICMS, que é o nosso principal tributo, responsável por algo em torno de 60% de toda a arrecadação do Estado, vem desse tributo que o Estado arrecada sobre a circulação de mercadorias, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. No primeiro semestre, em função da seca que abateu, né, no ano passado as nossas plantações, sobretudo no Médio Norte, no Araguaia e também na região oeste, nós tivemos sim uma queda e com isso se colheu menos. Além disso, nós tivemos uma queda também no preço das commodities. Então são dois fatores muito importantes que chegaram juntos. Uma quebra de safra de algo em torno entre 10% a 15%, tanto na soja quanto no milho. E ao lado disso também uma desvalorização do saco de soja e também do milho no mercado internacional, que pauta os preços também aqui dentro do nosso estado e no nosso país. Então isso no primeiro semestre nós tivemos ali uma acomodação da arrecadação, nós paramos de crescer no ritmo que vinha crescendo e no segundo semestre a gente está percebendo uma recuperação. Isso se deve muito claramente também aos nossos produtores rurais, né, que são sempre muito otimistas e quando começam a ter cenários como nós estamos tendo hoje, de uma projeção de chuvas muito boas, também apostam e arriscam e vêm com esperamos nós aí com uma super safra novamente. Então a gente tem aí gasto com insumos, né, com óleo diesel e isso tudo impacta no ICMS. Portanto, a gente vê que nesse segundo semestre, para iniciar o ano que vem, uma recuperação aí da arrecadação dos impactos que a gente teve no primeiro semestre, com um aumento entre 6% e 7% da arrecadação. E essa expectativa é de super safra mesmo, como o senhor? Então, estamos esperando alguns dados do IMEA, mas a gente espera que sim, ou que a gente recupere ao menos a super safra de 2022-23, que nós batemos 100 milhões de toneladas, né? 50 milhões de toneladas de soja, 50 milhões de toneladas de milho, que se a gente conseguir atingir novamente aquele patamar de 100 milhões de toneladas, já é um indicador super importante, eu acredito muito que a gente vai conseguir, sobretudo pelas novas usinas de etanol de milho que estão sendo colocadas no mercado. Nós também estamos fornecendo milho no mercado interno para outras usinas de etanol em outros estados, como Mato Grosso do Sul, Goiás. Então isso também aquece o mercado do milho, que é a segunda safra, e a gente espera ter sim uma super safra e um regime de chuvas mais estável, aí, pelo menos segundo se dizem, para os próximos 3 anos. Perfeito. Galo, com esse temor sobre o agro, isso não levanta um sinal vermelho para Mato Grosso acelerar a diversificação da economia? Eu lembro de te entrevistar talvez em 2019, 2020, a gente já falava numa questão de industrialização. Esse não chegou o momento agora para isso? A gente vem acelerando desde 2019. O nosso programa de desenvolvimento industrial que aqui o Estado tem, que é associado ao ICMS, a gente concede um benefício fiscal de redução do imposto, no caso do ICMS, para as indústrias se instalarem aqui. Nós somos super competitivos. A gente recebe
obviamente, concorrência de estados vizinhos, como o Mato Grosso do Sul e Goiás, que competem também, porque são estados que têm a mesma vocação que a nossa, são grandes produtores agrícolas, assim como o Mato Grosso. Então, eles competem nas usinas de esmagamento de soja, nas usinas de etanol de milho, em frigoríficos. Então, nós temos que manter o nosso pacote de benefícios fiscais atraente para continuar investir, para que as empresas, as indústrias, né, continuem se instalando aqui. Eu diria que Mato Grosso ele se comportou muito bem nessa questão da diversificação e também da verticalização da nossa economia, quer dizer, produzir o grão, né, o grão ser transformado num óleo, no caso da soja, ou ser transformado no etanol, no caso do milho, e isso agregar valor aqui para o estado. Nós tivemos aí a abertura, nós produzíamos até 2019, 2020, algo em torno de 1 bilhão de litros de etanol, né, anualmente. Hoje nós estamos batendo já a casa de 5 bilhões de litros. Isso se deve ao nosso programa de desenvolvimento industrial, à atratividade dos nossos benefícios fiscais e também, muito se diz, ao equilíbrio fiscal do Estado. O Estado também se encontra mais presente onde se precisa de infraestrutura, de estradas, de pontes, porque os produtores rurais também precisam ser competitivos, eles precisam conseguir manter a produção para que a gente tenha matéria-prima suficiente para abastecer essas indústrias. Hoje, em torno de 35% a 40% do milho produzido em Mato Grosso está sendo esmagado aqui em Mato Grosso. Isso é notável. Para quem se comparar com dados de 6, 7 anos atrás, o nosso milho praticamente ele saía todo para exportação ou ia para outros estados como a região sul do país, onde se tem muitas granjas e se consome o farelo. Então, isso nós estamos gerando riquezas aqui no estado, gerando empregos e empregos de maior qualidade. Mas é sempre um desafio. Agora nós temos que partir para o algodão, por exemplo. Nós temos já algumas empresas se instalando aqui, nós somos o maior produtor nacional de algodão. 70% do algodão produzido, da pluma do algodão produzida no Brasil é produzida em Mato Grosso. Nosso desafio é que a gente produza tecido e confecções, ao invés dessa pluma sair daqui e ir para Fortaleza ou para Blumenau, em Santa Catarina, que a gente consiga processar isso aqui. Esse é o nosso desafio e a gente está conseguindo. Em Campo Verde, nós já temos lá algumas indústrias de fiação, né, quer dizer, que é o primeiro passo. Você faz a fiação, depois você vai para o tecido, e depois você vai para a tinturaria, consequentemente termina com as confecções. Então nós estamos aí no início de um estágio muito promissor também e de muita geração de emprego no setor do algodão. E diversificando também a produção, não só com soja, com milho e com carne, mas também a gente fazendo aí, tendo novos cultivares, vamos dizer assim, novas espécies, né, como os pulses. Aí eu estou falando de espécies de feijões. Hoje nós somos já o maior produtor nacional de gergelim, o que era impensável há 4 anos atrás. Isso se deve também ao nosso programa de desenvolvimento rural, o PRODER, em que a gente estimula com um benefício de 75% de redução do imposto aqueles produtores que se instalarem aqui e plantarem, né, o gergelim, os mais diversos. O governador chegou a falar de café, que a gente não se espantem se um dia Mato Grosso se tornar um grande produtor de café. A região oeste, que nós estamos conseguindo resolver a logística, né, do noroeste do estado, da região de Colniz, Aripuanã, com aquela ponte que liga ali pelo rio Juruena, a maior ponte sendo construída aqui em Mato Grosso de 1.300 metros, ele vai ligar toda aquela região com a BR-163 e com o escoamento, tanto para o sul do país como para o Arco Norte. E ali nós somos muito competitivos lá naquela região com o café Conilon, que o maior produtor nacional hoje é o estado de Espírito Santo. E não se assustem se daqui a uns 4 ou 5 anos, com todo o investimento que nós estamos fazendo, com apoio a essa cadeia produtiva, nós nos tornarmos aí o maior produtor nacional de Conilon. A gente tem muito o que fazer ainda nessa área, mas são setores que agregam muito valor também, né? 1 hectare de café, ele produz e consegue gerar de riqueza muito mais do que se gera num hectare de milho. Então, com essas culturas, em
escala menor, não para quem tem 1.000, 2.000 hectares, que consegue ter uma escala e ter um faturamento e uma produtividade grande. Mas quem tem áreas pequenas, sobretudo naquela região, pela formação fundiária, são áreas de reforma agrária, assentamentos, são 20, 30, 40 hectares, você precisa ter cultivo de espécies que agreguem muito valor, né? Como o café, que eu mencionei, e outras espécies também. É nisso que a gente está trabalhando, para gerar valor para o pequeno produtor rural. Cíntia, não pode ficar ninguém para trás no estado. A gente sabe que o nosso agro é competitivo com estas commodities, mas ele também, nós estamos olhando muito fortemente também para a cadeia dos pequenos produtores rurais, apoiando com assistência técnica, com formação, com recursos, né, por meio da MT Desenvolve, enfim, e apoiando para que a gente tenha condição de gerar riqueza e renda e fixar as pessoas na terra. A gente está falando de um período razoável aí de prosperidade, né? Que o Estado tem alcançado índices muito legais, tem crescendo e tal. A gente tem condição de virar uma potência econômica do país, maior do que já é? Sim, nós somos uma potência econômica na perspectiva da produção de commodities, né? No agronegócio, nós somos reconhecidos. O que a gente precisa fazer, assim, você percebe claramente que a economia privada vem fazendo, no estado de Mato Grosso, o seu papel muito bem feito há muitos anos, de modo consistente. Se você pegar os números do PIB, são impressionantes o crescimento nos últimos 25 anos, quando, de uma forma mais organizada, o Estado passou a apoiar com programas de desenvolvimento rural, industrial, comercial, todos esses setores. É extraordinário o que a gente cresceu. Nós crescemos aí o nosso PIB algumas vezes a mais do que a média nacional. Agora, o que nós temos que cuidar é da economia pública. Então, assim, são duas grandes dimensões que formam a economia, né? O setor privado, que tem que ser pujante e tem que ter liberdade para atuar, e o setor público, que tem que estar junto também, porque existem situações e investimentos que eles são naturalmente, devem ser naturalmente providos pelo setor público. Eu diria o principal deles, infraestrutura. Aí eu estou falando de infraestrutura básica, de estradas, pontes para conectar cidades, né? E é isso a gente tem feito muito fortemente no estado. São 6.000 quilômetros nos últimos 6 anos. Então, nós tínhamos 6.000 quilômetros pavimentados em 2019. Nós estamos saltando para 12.000 quilômetros, vai ser quase 13.000 quilômetros pavimentados ao final do governo do governador Mauro Mendes e do governador Pivetta. Quer dizer, nós estamos falando aí de 6.500 quilômetros em 8 anos. É disso que nós estamos falando, é desses investimentos que precisam ser contínuos. E para o Estado fazer esses investimentos, o Estado precisa ter equilíbrio fiscal. Quer dizer, o papel dos administradores públicos de manter o equilíbrio fiscal, espaço no orçamento público para cuidar das pessoas e fazer investimentos. Nosso Estado ele precisa continuar fazendo investimentos. Quando eu menciono que nós temos aí 12.500, nós vamos terminar com 12.500 quilômetros de estradas pavimentadas, eu estou dizendo também que ainda faltam 20.000 quilômetros para pavimentar. O nosso desafio é um desafio enorme pela frente. Então, assim, o setor privado faz o seu papel e na administração pública nós temos que também ser uma referência de gestão pública e com gestão fiscal eficiente e responsável. É manter ao longo dos anos a trajetória de sustentação, de manutenção de no mínimo 15% do orçamento público em investimento. Hoje a gente compete do lado de cima da tabela, né, dos estados mais competitivos no Brasil e os estados que mais investem, junto com o Espírito Santo, que tem ali uma gestão fiscal elogiada exatamente por ter disponibilidade de caixa para fazer investimentos. Cíntia, se nós não tivéssemos caixa, se nós não tivéssemos dinheiro em conta, nós não teríamos conseguido pegar, por exemplo, e adquirir a Rota do Oeste, da Odebrecht. Hoje nós não estaríamos aí prestes a inaugurar 100 quilômetros de rodovia duplicada de Posto Gil
até Nova Mutum, né? E já com ordem de serviço dada de todos os trechos até Sinop. Isso se deve a quê? A responsabilidade fiscal do início do governo, a manutenção dessa trajetória de responsabilidade fiscal ao longo de todo esse tempo, são 6 anos já, que serão completados agora no final desse ano, e o que se espera? Para que a gente se torne, respondendo a tua pergunta, uma potência vigorosa, econômica no meio do país, é que o setor privado continue fazendo o que ele faz muito bem, já há 3, 4 décadas, e que o governo do estado também tenha condição de continuar um trabalho de sustentação fiscal que assegure a capacidade de investimento ao longo dos anos. Ninguém vai segurar esse estado, nenhum outro estado vai ser tão competitivo quanto o Mato Grosso se a gente continuar investindo 15% do nosso orçamento todos os anos em infraestrutura. O governador Mauro Mendes, em algumas entrevistas, fala já em 19% ou 20% nesse ano do total. Vocês apresentaram a LOA, se não me engano, a perspectiva de receita é 37,7 bilhão. E é possível manter esse nível de investimento o ano que vem? Vocês vão ali na casa de 19%, 20%? Quando eu menciono 15%, é a meta inicial. A gente sempre começa, o orçamento ele é montado com, no mínimo, 15% de investimentos. E você está correta, a gente terminou o ano passado com 19%, quase 20%, e esse ano a nossa meta é continuar na casa de 20%, mas nunca deixar de cair menos de 15% do orçamento. Para se ter uma ideia, o governo federal investe menos de 2%. E é um investimento completamente pulverizado, granularizado, que é feito às vezes por meio de emendas parlamentares, né, que não são investimentos, na maioria das vezes, estruturais, como estradas, né, pontes, hospitais, que demandam investimentos mais robustos. Então, de fato, nós estamos assegurados no orçamento do ano que vem investimentos entre 15% a 20%. A gente começa com 15%, mas ao longo do período vai adicionando ao orçamento créditos orçamentários que a gente consegue chegar aí até 20%. Só para a gente tangibilizar, para dizer assim, o que é isso, né? O que é 20%? Nós estamos falando aí de 6 bilhões de reais do orçamento, 5 bilhões e meio a 6 bilhões de reais que nós investimos todos os anos ao longo dos últimos 4 anos, que foi quando o Estado se recuperou. Lembrando, no início, a gente devia para 11 mil fornecedores no Estado, um Estado que tinha uma dívida na praça de 4 bilhões de reais, parcelava salários, e foi feito o dever de casa, nós tomamos as medidas que precisavam ser tomadas de contenção do gasto público, de correção também daqueles privilégios fiscais, privilégios tributários, e gastamos hoje, voltamos a gastar com qualidade, né? Fazendo o trabalho ali, investindo o que precisa ser gasto no servidor público, na folha de pagamento, também na manutenção da máquina pública, né? Prestando serviço na ponta ao cidadão e também fazendo os investimentos que o Estado precisa, porque o setor privado não vai fazer. Não adianta, o setor privado não vai fazer uma ponte como aquela ponte lá que nós estamos fazendo em Nova Bandeirantes sobre o Rio Juruena de 1.300 metros. Esse é um papel do Estado. Isso é indelegável, né? E não há viabilidade econômica para se fazer uma concessão daquela ponte pelo fluxo de tráfego que nós temos hoje lá. Então, esse é um papel inadiável do Estado, de conectar pessoas, conectar regiões e conectar a economia do noroeste do Estado com a BR-163, que é o nosso principal escoamento do Estado. Galo, você falou sobre a Rota do Oeste, como o Estado pôde comprar, e sobre como foi crescendo durante o início da gestão Mauro Mendes até hoje. A gente chegou, ao que me lembro, à capacidade de pagamento da nota C. E aí foi se trabalhando e chegou à nota A. Como que está a capacidade de pagamento hoje do Estado? Excelente pergunta. O Tesouro Nacional, a Secretaria do Tesouro Nacional, eles classificam os estados e municípios da nota máxima, que é A, até a nota mínima, que é D. As duas piores notas são D e C. D é aquele estado que está quebrado, que tem que ir, se fosse uma empresa, para RJ, né, para recuperação judicial, ou falir. Como o Estado não decreta falência, ele tem que ir para uma recuperação, que se chama recuperação fiscal. Isso é a letra D. A letra C é aquele Estado que está flertando
com a quebradeira, que era o nosso caso lá em 2019, quando a gente começou o trabalho de recuperação do Estado na trajetória de recuperação. E nós conseguimos, no ano de 21, atingir, saímos da nota C, ali já no meio da pandemia, e atingimos a nota A. Então, de 21, 22, 23 e 2024, Mato Grosso mantém a sua capacidade de pagamento A, né, que é a máxima, vamos dizer que seria um triplo A, se fôssemos uma empresa avaliado, né, por qualquer organismo de avaliação internacional aí da qualidade de empresas e de setor público, e também a possibilidade que a gente tem de, além disso, além de ser capacidade de pagamento A, de ter o mérito de termos uma gestão fiscal que hoje briga com o Espírito Santo, como eu sempre citei. O ano passado nós tivemos em primeiro lugar por 2 anos consecutivos. Esse ano o Espírito Santo nos ultrapassou, somos o segundo colocado em gestão fiscal, e isso que nos assegura um espaço para fazer investimento maior do que outros estados da federação. E isso coloca Mato Grosso hoje como um estado praticamente livre do desemprego, né? Hoje a pessoa que quer trabalhar e tem a aptidão para a vaga que está aberta, e nós temos muitas vagas abertas, ela está empregada no mesmo dia. Nós temos aí uma taxa de desemprego de 2,5% a 3%. É a segunda, terceira menor taxa do Brasil de desemprego. Nós estamos praticamente no pleno emprego. Isso significa que os investimentos públicos estão surtindo efeito e nós também estamos conseguindo induzir o investimento privado. E tanto na Rota do Oeste, como eu mencionei, mas com todas as obras que a gente faz aí com esses 5 bilhões de reais investidos, mas e principalmente a ferrovia, né? A ferrovia que está saindo já de Rondonópolis, vai chegar primeiro ali com o primeiro terminal entre Primavera e Campo Verde. A expectativa é de geração de 200 mil empregos só nessa obra da ferrovia que o Estado fez, né, lá em 2021, a primeira ferrovia estadual, com participação da Assembleia, do Governo do Estado, e nós fizemos lá uma autorização para a Rumo, para que a Rumo fizesse essa extensão de Rondonópolis até Lucas do Rio Verde, o que vai nos inserir de modo definitivo, eu diria, os nossos produtos, né, de modo definitivo até o porto por um modal super competitivo. Galo, mas sobre essa distribuição de renda, a gente vive o pleno emprego, mas a gente tem quase 30% da população de Mato Grosso ali no CAD único, se não me engano, se não me falha a memória. Tem como o Estado trabalhar para que essas pessoas tenham maior qualidade de vida e melhor investimento e, para mais que isso, que essas empresas forneçam melhores salários também a essas pessoas? Os empregos que estão sendo gerados no Estado são empregos de qualidade, né? Nós temos aí toda a geração de empregos. Se você for no Sim e for verificar qual os empregos que estão abertos lá, sobretudo para o setor industrial, para o setor de serviços, né, para o setor de construção civil, de construção pesada, não falta emprego e os salários são ótimos, assim, são muito bons, são compatíveis e eu diria até acima da média nacional. Agora, nós temos um problema no Estado, acho que esse é um problema estrutural, não do Estado de Mato Grosso, mas do país, que nós temos uma parcela da população, infelizmente, que é uma parcela da população que está numa condição de desalento, né, que ela precisa de apoio, né, de assistência. E nisso nós temos os programas estaduais, né, o Ser Família, conduzido pela primeira-dama Virgínia. Isso coloca recursos para aquelas pessoas que precisam de provimento mesmo, do mínimo existencial, do mínimo de subsistência, que é o cartão do Ser Família, enfim. Esse é um componente. E isso, infelizmente, Cíntia, nós temos que atender a essas pessoas e é o papel do Estado, o papel inadiável do Estado em relação ao provimento de pessoas que não têm mais capacidade em força de trabalho. Agora, a outro aspecto é algo que é um paradoxo. Quer dizer, nós estamos num estado de pleno emprego e nós temos pessoas desempregadas. Por quê? Há uma desconexão entre a oferta de emprego, qual é o emprego e as vocações que estão sendo demandadas pelo mercado e o que as pessoas hoje têm como capacidade instalada, vamos dizer assim, de executar como tarefas. Então, assim, nós temos que capacitar, formar pessoas. E esse é o desafio, não de Mato Grosso, mas do país. Para isso nós temos uma parceria
com o Senai, com todo o Serviço S, mais de 200 mil vagas abertas, Cíntia, em que a gente está formando pessoas, mas não é formar assim, vou fazer aqui um curso de costureira, sem que eventualmente não haja demanda, ou um curso de uma área em que numa determinada cidade não tenha demanda. Então vai antes, se verifica qual é a demanda da cidade, está precisando de operador de máquina ou de colheitadeira, enfim, vai formar pessoas exatamente, ou de mecânico, ou de torneiro, específico. Olha, aqui nós temos uma demanda que é de 50 empregos para essas atividades. A gente vai formar as pessoas naquele lugar, naquele local, para essas atividades, para essa demanda. E isso também passa um pouco pela cultura do bacharelado no Brasil, sabe? É uma coisa que eu tenho avaliado, tenho lido bastante a respeito. A gente forma muito bacharéis, né? A universidade, né, ainda no Brasil, tem um mito de que ela vai oferecer necessariamente sempre as melhores oportunidades. E a gente sabe que no Brasil 80%, 85% das formações, elas são formações pela universidade em bacharelados. E a gente tem uma legião de bacharelados que está subempregada, né? Enfim, eu poderia citar aqui, e você deve conhecer dezenas de pessoas também, que infelizmente tiveram uma formação na universidade e estão trabalhando em outra área. E às vezes numa área técnica. O senhor é um entusiasta então, do técnico, dos IFs. Do trabalho técnico, né, da formação técnica. Aí quando você vai pegar esses paralelos em outros países, metade da formação é técnica e metade da formação é bacharelado. Assim, parece que aqui no país há um sentimento de que é uma formação menor se formar numa escola técnica, para uma atividade técnica. E isso é um grande equívoco, né? Porque a produtividade ela se complementa entre formação universitária com formação técnica. Hoje um operador aí de uma máquina agrícola ganha na casa de 10, 12 mil reais, né? E assim, hoje para você ter uma formação universitária, um recém-formado ganhando esses valores, é muito raro você encontrar uma formação que vai entregar isso. Então a gente tem que desmistificar isso, né? A formação técnica, ela oferece excelentes oportunidades para as pessoas saírem da sua atual condição e prosperarem. E também o empreendedorismo, né? Acho que esse é o nosso desafio aí no Estado. A gente falou de programas sociais e como que o Estado trabalha nisso. Nas últimas semanas, o governo Lula tem discutido o pacote de corte de gastos. Você foi o rei do corte de gastos ali em 2019. E algum desses programas sociais, eles estão sendo rediscutidos, ainda aqui nos bastidores e tudo. Como que o senhor está vendo essa discussão? Primeiro, se o senhor está acompanhando, sim, né? Claro. O que o senhor vê, e se o senhor vê como primordial esse corte de gastos, em especial na União? A gente falou de 2% aí de investimento, né? A gente precisa ter, na verdade, qualidade do gasto público, né? Quando se fala que, às vezes assim, usam alguma expressão que gasto é vida, né? Gasto, ele tem que servir a um propósito muito bem planejado, porque senão é simplesmente desperdício. Então nós temos que tomar muito cuidado da diferença entre gasto e desperdício, porque o dinheiro público que não gera valor, nós estamos tirando dinheiro do cidadão, que ele poderia fazer ali uma aplicação na sua casa, ou movimentar a economia empreendendo, né, montando um negócio. Nós tiramos o dinheiro dele, colocamos no caixa do Estado para fazer, enfim, prestação de serviços essenciais, saúde, educação, e fazer investimento. Por isso que eu sou um defensor de que haja sempre reavaliação dos gastos públicos, para verificar se eles estão gerando valor para a sociedade. Então, esse é um ponto. Não é que se deve fazer uma revisão este ano e esse debate todo que está acontecendo no país. Isso deveria ser da nossa cultura, né? Deve ser da nossa cultura. Nos Estados Unidos há um processo de discussão orçamentária muito democrático. Então, as pessoas elas se envolvem no debate do orçamento, e se as propostas não forem boas, elas são rejeitadas, né? Então, quer dizer, você tem que provar que aquilo que você vai fazer com recurso público, ele vai gerar valor positivo para a sociedade. Então, o que eu vejo, assim, começou tarde. Esse era um debate de gasto que tinha que ter sido feito lá atrás, junto com o arcabouço fiscal. Quer dizer, o arcabouço ele ficou muito sustentado apenas no pilar da receita pública, do aumento da receita, num país que já tributa 33% do PIB. Quer dizer, nós já pagamos muito impostos.
Não tem muito espaço para você fazer uma correção aí para alcançar o equilíbrio fiscal e a gente deixar de gerar déficits públicos, quer dizer, de gastar mais do que se arrecada, arrecadando mais. Quer dizer, tem que qualificar o gasto público. Então chegou tarde, acho que o debate está um pouco ainda, enfim, não talvez por culpa do ministro Haddad, mas pela ala política. Nunca é fácil cortar gasto público. Os gastos públicos no país também tiveram uma apropriação pelo parlamento ao longo dos últimos 5, 6 anos, né, com as emendas parlamentares. Hoje são em valores substanciais, quando você pega o orçamento federal, daquilo que é gasto que pode ser livremente alocado, e boa parte hoje está no parlamento, né, com o parlamento podendo ditar para onde esses recursos irão, mas é papel do governo. Quem está no governo tem que fazer a avaliação dos gastos e cortar e fazer com que haja um equilíbrio. A sociedade não admite mais tributos além daquilo que já se paga. Por isso que em Mato Grosso nós fomos o único estado, depois nós fizemos o ajuste fiscal em 2019 e 2020, nós somos um dos únicos estados que não aumentou a alíquota do ICMS, Cíntia. Lembra quando todos os estados aumentaram as alíquotas do ICMS, foram para 20%, 21%, alguns estados tributam em 22%. Por conta da reforma, acho que depois teve até que readmitir. Mas todos aumentaram em razão, sobretudo em função daquelas leis complementares do combustível, da energia elétrica. Então eles ficaram em desequilíbrio fiscal porque não fizeram o dever de casa, muitos deles, e tiveram que aumentar a alíquota, aumentar o imposto para alcançar o equilíbrio novamente. Mato Grosso foi um estado que, como a gente tinha feito o dever de casa e nós somos muito conservadores e fazemos a avaliação do gasto público todos os anos, quando a gente elabora a lei orçamentária e encaminha para a Assembleia Legislativa, nós não precisamos aumentar. Nós temos hoje a menor alíquota de ICMS do país. No etanol hidratado, por exemplo, a nossa alíquota é a menor do país. Por isso que aqui no estado, a cada 5 litros que um carro flex abastece, 4 deles são de etanol. Por quê? A gente tem um super benefício para que a gente desenvolva a nossa indústria e também torne a inflação, que é algo importantíssimo para quem se locomove de lá para cá, é importantíssimo que ele tenha um combustível barato. Então veja, isso está associado, quando eu entro menos no seu bolso, significa que antes de eu entrar no seu bolso, eu fiz o dever de casa aqui com os gastos públicos, porque quando você está descontrolado e quer descontar tudo isso no aumento de tributos, num país em que a gente já paga 33%, 34% do PIB de tributos, fica evidente que essa conta não vai fechar. E não adianta chegar a 40% como na Noruega, né, nos países da Escandinávia, na Dinamarca, na Noruega, na Suécia. Lá eles têm um padrão de serviços públicos completamente incompatível com o que nós temos aqui. Lá você não tem praticamente plano de saúde. Lá, seja a pessoa que ganha o menor salário, aquela pessoa que detenha na sociedade os maiores salários, elas vão para os mesmos médicos nos mesmos hospitais, pela qualidade dos serviços públicos que são prestados. Infelizmente, no país, nós ainda, as pessoas têm que pagar planos, têm que pagar escolas, a despeito de, né, aqui no estado a gente está melhorando o provimento desse serviço, mas ainda é necessário que se proveja. Então, nós não podemos ter uma tributação da Escandinávia e serviços públicos que não correspondam a essa tributação. Quer dizer, alguma coisa está fora da ordem. E nesse aspecto especificamente, me parece que são, né, os gastos públicos. Tem que ter coragem para fazer o enfrentamento dos gastos públicos e dialogar com a sociedade. De novo, a sociedade está intolerante com aumento de impostos e a sociedade está absolutamente correta. Perfeito. Aproveitando que a gente está falando sobre o Plano Nacional, a gente teve uns anos aí com discussões muito profundas sobre a reforma tributária, ainda tem um restinho sobre isso. E qual que é o balanço que o senhor faz sobre essas mudanças, sobre a ótica de Mato Grosso, da reforma tributária em si? Cíntia, a reforma ela atinge Mato Grosso no nosso coração, né? Por que ela atinge o nosso coração? Porque nós temos uma população pequena ainda, embora o IBGE diga que nos próximos 50 anos nós seremos o único estado do país que vamos crescer a população.
acima da média nacional, tá? Quer dizer, nós vamos ter um crescimento nos próximos 50 anos, mas a nossa população é pequena. Mas ainda assim, a gente dobra a população em 50 anos, quer dizer, a gente vai de 3,8 para quase 8 milhões de habitantes. Seremos um pouco mais relevantes do ponto de vista de representação populacional, mas ainda pequena comparados com outros estados mais populosos. E isso ao longo de muitos anos. Então o que acontece? E nós somos muito produtivos. Nós somos um estado com uma característica, com uma vocação de ser com uma balança comercial superavitária, quer dizer, a gente produz mais do que consome. Então, a gente importa menos produtos do que exportamos. Então, nós dependemos de quê? Nós dependemos das nossas vendas para outros estados. E o ICMS, ele tributa essas vendas para outros estados, né? Um pedaço dessa riqueza que a gente produz e encaminha para outros estados, vendendo, seja etanol, carne de frango, né? Suíno, óleo, que a gente tem a maior planta de produção, 70% do óleo refinado consumido no Brasil de soja é produzido em Primavera do Leste. Um pedacinho desse imposto, né, que é recolhido por quem consome esse óleo ou esse etanol lá em São Paulo, fica aqui para Mato Grosso. A reforma destrói isso. Ela passa a tributar com esse novo tributo em que o ICMS desaparece em 2032 e nasce o Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai ser tributado exclusivamente onde o produto é consumido. Então, quer dizer, nós não vamos ficar mais com nenhuma parte do etanol, nenhuma do óleo, enfim, nós vamos ter que sustentar todas as despesas públicas do Estado, financiar todas as despesas do Estado e os seus investimentos com aquele imposto que é gerado pelo nosso consumo aqui. Por aquilo que você gasta quando vai no supermercado, quando você abastece o carro, vai na farmácia, enfim. É isso que vai gerar o imposto que vai sustentar o Estado. Então, quer dizer, nós vamos ter aí uma queda de arrecadação. Esse é o primeiro diagnóstico. E uma queda muito relevante. A gente diminui a nossa trajetória, que é uma trajetória de crescimento acima do crescimento nosso econômico, do ICMS, para passar a ter um decréscimo de arrecadação com esse novo tributo. Então, isso já é uma inversão isso, aí tem essa inversão de lógica. A gente tem que se reinventar do ponto de vista de financiamento do Estado. Hoje, nós temos o ICMS e o FETAB como os dois grandes provedores. Quando você soma ICMS e coloca o FETAB junto, nós estamos falando aí de 26 bilhões de reais, né, de um orçamento de 36. Nós estamos falando que quase 70% é FETAB e ICMS, riquezas geradas aqui dentro do Estado. Quando o FETAB desaparece, e ele vai desaparecer em 2043, e desaparece o ICMS, e vem um imposto que incide só sobre aquilo que a gente produz aqui, a gente tem que se preparar para isso, e é isso que nós estamos fazendo. E tem um outro aspecto também, que é o aspecto da competitividade. Por quê? Mato Grosso, nós estamos longe dos portos. Então, hoje nós damos incentivo fiscal para compensar, né, essa logística que tem que ser feita ao se produzir um determinado produto aqui e você ter que fazer esse escoamento para onde a população está, população consumidora. Então, a gente faz isso com um benefício fiscal em cima do ICMS, como eu expliquei lá falando dos programas de desenvolvimento. Isso desaparece. Desapareceu o ICMS, não tem mais programa de desenvolvimento. O que vai entrar no lugar? Um tal de Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. A União vai colocar 40 bilhões por ano e esses recursos vão ser distribuídos para os estados fazerem ali a aplicação, fazer subsídio para empresas. Olha, eu quero atrair uma empresa de confecções ou uma empresa de tecelagem, fazer tecidos, como eu comentei. Você vai fazer um pagamento para ela vir aqui, fazer o seu investimento e, consequentemente, gerar empregos. Aí entra, ok, tá bom, vai ser desse jeito, então é um novo mecanismo, não é mais benefício pelo imposto, é um benefício pelo caixa do Estado, com dinheiro federal. Aí como que vai ser distribuído? O Centro-Oeste aí foi severamente penalizado nessa distribuição. Eu até diria que em medida inconstitucional. Por quê? Se colocou lá que a distribuição desses 40 bilhões ele vai ocorrer por dois critérios. O critério que é do Fundo de Participação dos Estados. Então, quando você pega o Fundo de Participação dos Estados, que é como o governo federal distribui o imposto de renda que fica com os estados e o IPI que é distribuído aos estados, lá eles fazem uma distribuição ao estilo Robin Hood, né? Então, assim, ele tira dos estados
que são mais produtivos e ricos, e encaminha para os estados mais pobres, com renda per capita menor. Mato Grosso, ele tem a segunda maior renda per capita do Brasil. Então isso significa dizer o quê? Que no FPE, nós somos um estado que recebe muito pouco do repasse federal. Então 70% desse dinheiro dos 40 bi vão ser distribuídos por esse critério. Mato Grosso recebe muito pouco. E aí os outros 30% desses 40 bi vão ser distribuídos de acordo com população. Que nós temos também uma população pequena, de 1,5% da população nacional. Então nós ficamos com o índice dos 40 bi, nós estamos aí projetando, nós receberemos algo em torno de R$1 bilhão. É muito pouco. Hoje, só no nosso programa de desenvolvimento industrial, nós apoiamos as empresas com R$5 bilhões. Quer dizer, o Estado deixa de arrecadar ICMS para deixar o imposto com as empresas, para ela cobrir custo logístico e conseguir colocar o produto lá em São Paulo, no Sudeste, no Nordeste, a preço competitivo. Olha, estou investindo 5 bi por 1 bi. Aí eu vou traçar alguns paralelos. Aí você pega alguns estados do Norte, né? Pega o Acre, por exemplo, um estado com um território pequeno, porém ele tem um FPE muito alto. Então acontece, o Acre vai receber 1 bilhão e 700 milhões, 70% a mais que Mato Grosso. Aí o Acre tem lá 500 quilômetros de malha rodoviária para ser pavimentada. O Mato Grosso nós temos 20 mil quilômetros de malha rodoviária para pavimentar. E um estado com desafios logísticos enormes. Eu estou só falando de infraestrutura. Veja como ficou injusta essa distribuição. Aí eu vou pegar do lado de cima. Sabe qual é o segundo estado que mais vai receber os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional? São Paulo. São Paulo vai receber 4 bilhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Nada contra, né? São Paulo pode receber os 4 bi. O que está errado é Mato Grosso receber 1 bi, porque nós estamos em estágios diferentes de desenvolvimento. Dá para comparar o desenvolvimento da infraestrutura de Mato Grosso com a infraestrutura de São Paulo? São Paulo não tem 3% das suas estradas que não sejam pavimentadas. Né? São Paulo tem lá o interior. Do estado, né? Assim, o processo de colonização lá começou antes. A cidade de São Paulo tem 460 anos. Então toda a infraestrutura começou lá. Né? Quando você vê, enfim, as estradas, os viadutos, os portos, enfim, toda a infraestrutura foi feita ao longo dos anos, inclusive com recursos públicos, né, que foram investidos lá nesses processos históricos, até os ciclos econômicos, né? O ciclo econômico do café, né? São Paulo foi um dos grandes beneficiários, aí depois com a industrialização, enfim. Então, assim, nós estamos em estágios diferentes. É natural que estejamos, inclusive, por esse processo de colonização. Mato Grosso foi, mais recentemente, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico, né? Teve o seu ciclo de maior prosperidade. E isso será, se não for corrigido, e é possível de ser corrigido por uma emenda à Constituição Federal, Cíntia. O senhor falou sobre uma inconstitucionalidade, né? Porque quebra exatamente isso. Você coloca quem está em situação igual e trata de modo diferente, né? Ou quem está em situações diferentes, você trata desigualmente, mas favorecendo aquele que está numa posição melhor, que é no caso, por exemplo, vou pegar aqui o traçar Acre e Mato Grosso. Não faz sentido a gente receber menos do que o Acre, né? Quer dizer, nós tínhamos que estar recebendo pelo menos igual ou mais. E não faz sentido também do outro lado, quem é desigual, como Mato Grosso e São Paulo, o São Paulo receber 3 vezes mais que Mato Grosso. É disso que se trata. Então, assim, a gente entende que há uma quebra aí do princípio que deve promover a redução das desigualdades regionais, né? Porque o dinheiro público federal vai entrar e não vai conseguir promover a eliminação das desigualdades, porque com esse recurso São Paulo pode se desenvolver mais num ritmo maior do que aquele que Mato Grosso vai se desenvolver com recursos federais. Eu atrapalhei seu raciocínio, o senhor falou sobre emenda, que tem que pode se fazer emenda isso constitucional. Então, é possível corrigir. É possível corrigir de 2 formas, né? Enfim, há teses em relação a isso para levar ao Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade.
mas esse é um caminho que eu não sei se é muito viável e é muito incerto. E tem um caminho político, que eu acredito muito, que é expor, colocar as cartas à mesa. Nós tínhamos a nossa proposta. A proposta do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, né, e de estados que têm a mesma característica nossa, que também são perdedores nesse Fundo de Desenvolvimento Regional, a nossa proposta era, não tem problema de ter o FPE e nem problema de ter população. Os estados também do Sul, Sudeste, têm que acessar esse fundo. Qual é o problema? É você não ter um indicador que pegue a nossa realidade. E aí nós colocamos assim, que poderia ser 60% do fundo ser distribuído de acordo com o critério do FPE, né, do Fundo de Participação dos Estados, 10%, que formaria 70%, com a exportação de produtos primários e semi-elaborados, que é o mesmo critério da Lei Candir, né? Porque Mato Grosso é um forte exportador de produtos primários e semi-elaborados, e quando você está exportando soja, você não está num processo de desenvolvimento razoável, você tem que ter mais investimento para que você consiga transformar aqui, e é muito razoável esse indicador, e os outros 30% ficaria de população. Então, quer dizer, atenderia ao país e às diferentes realidades. O problema é que os dois critérios que foram colocados não atendem às diferentes realidades socioeconômicas do país. Então, o que a gente propõe, e a gente vai fazer esse debate, o governador Mauro, o governador Otaviano também vai liderar isso com a nossa bancada, é fazer uma proposta de emenda à Constituição para alterar o dispositivo que foi colocado pela Emenda Constitucional 132, que estabeleceu esses dois critérios. Para colocar ao lado dos dois critérios, a gente não quer tirar dinheiro de ninguém. O que a gente quer é ser mais justo na distribuição desse recurso, que é de todos os brasileiros. Quando nós aí o Caiado está junto com vocês? Não, sim, o Caiado Centro-Oeste, o governador Riedel, né? A gente tem aí, acho que Rondônia, e alguns estados com a mesma característica, acho que Tocantins também. A gente tem lá uns 6, 7 estados que têm a mesma característica que a nossa. Somos estados produtores, temos renda per capita acima da média nacional, estamos num processo ainda de desenvolvimento, temos que investir bastante ainda em infraestrutura, porém a gente não foi contemplado adequadamente pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Essa é uma pauta que eu queria até sugerir, Cíntia, que é uma pauta que deve ficar na mira, né, no alvo, eu diria, e da imprensa mato-grossense, porque é algo super relevante que vai impactar as futuras gerações de mato-grossenses. E a gente não sabe quantos bi ainda. 40 bi. A União. Não, o impacto anual em 32. Então, não, a gente já sabe, isso em relação ao que vai reduzir de arrecadação, a gente tem uma transição lá, a gente para de crescer o ICMS, a arrecadação que a gente tinha, e fica decrescente. Só que aí você tem uma transição em relação ao ICMS ao longo de 50 anos. Isso em relação ao ICMS, tá? Uhum. Então a gente cai lá em torno de 4 bilhões de reais e a gente é ressarcido por esse mecanismo de transição em algo em torno de 3 bilhões e meio e vai caindo 2% ao ano até chegar lá em 2073 e desaparecer completamente essa transição e o Estado aí seguir com suas próprias pernas. Agora, essa questão do Fundo de Desenvolvimento Regional é para investimentos, é um fundo que vem ao lado dessa transição aí para quem perde no ICMS, para que ele possa ser competitivo, ele continuar atraindo empresas, porque não vai ter mais os programas de desenvolvimento com redução de impostos. E aí a gente não fica, de fato, competitivo. Perfeito. Secretário, agora o tema do momento polêmica são as bets e os jogos online. Por um lado, esses jogos e as bets, elas podem elevar a arrecadação dos impostos dos estados e do país, né? E por outro, a gente tem uma questão de saúde pública, que é a dependência. Qual que é a sua opinião e como que o senhor está acompanhando essa questão? Eu, sinceramente, eu não defendo imposto sobre a desgraça alheia, né? A destruição de lares, de vidas, a desestruturação completa de famílias, né? que estão ocorrendo
E todos nós já começamos a perceber, né? Isso é mais ou menos como funciona um vício em uma dependência química. Você deve ter alguém que você conheça, que você sabe que a vida dela foi destruída, a família também, a célula familiar fica destruída. E eu conheço gente já com vícios em apostas também. Conheço, e você deve conhecer. Tem o jogo do bicho. Isso, em apostas, bingo, pôquer, assim, enfim, que começam com apostas e o cara vai migrando de uma para outra. E hoje você trazer isso, o que antes dependia da pessoa eventualmente se reunir para fazer um jogo, né? Que era jogava baralho, essas coisas, um dia na semana, 2 dias na semana, agora tá na palma da mão, Cíntia. O cara apostar se vai acontecer um escanteio do lado esquerdo aos 47 do segundo tempo, isso não tem nada de racional nisso, não tem nada de estatístico nisso, não tem nada de lógico nisso. Então, quer dizer, eu sou absolutamente contra a tributação de bets, porque você no final do dia você está tributando a desgraça e a destruição de pessoas e de famílias. E o caminho, nesse aspecto eu sou radical, uma forte regulamentação. Não faz sentido o modo como o Brasil está fazendo essas apostas. Uma coisa é você apostar num resultado, né? Eu estou apostando num jogo 1-0, 2-0, 3-0 e tal. A outra coisa é você fazer a aposta do modo como está sendo feito hoje. Você aposta, de repente, numa partida de futebol, você tem 100 oportunidades de aposta. Essa é a questão. É isso que é um vício, e isso que permite, inclusive, fraudes, né? Não fica mais no acaso. Quer dizer, o cara sabe que se ele fizer lá uma falta aos 35 minutos do primeiro tempo e ele tomar um cartão amarelo, aquilo ali vai gerar alguma receita para alguém. Quer dizer, cabe até manipulação. Quer dizer, são coisas que precisam, de fato, ser regulamentadas, e o ideal, neste momento, seria, de fato, nós termos um freio de arrumação. Está na mão do Supremo Tribunal Federal. Aconteceu ontem uma audiência pública, né? Na segunda-feira aconteceu uma audiência pública, e a gente sabe que o ministro relator, o ministro Fux, ele disse que medidas urgentes devem ser adotadas. Eu iria além, eu diria que nós vamos um freio de arrumação e rediscutir absolutamente tudo. Não é razoável o que está acontecendo em relação às bets no nosso país. A pessoa utilizar 30%, como foi, 30% de tudo aquilo que é pago de Bolsa Família ir para bet, algo que a pessoa que recebe a Bolsa Família, aquele recurso, na verdade, é para subsistência. É pessoa que não consegue o mínimo para se manter vivo. Então, entende? Para o mínimo existencial, né? De alimentação, de provimento das necessidades mais básicas. E quando 30% disso está indo para bet, significa que algo de muito errado ocorreu na regulamentação. Então o senhor não é contrário à regulamentação, o senhor é favorável à rigidez. À rigidez, né? Acho que assim, as apostas, os jogos, infelizmente, eles permeiam a sociedade. E se você não tem uma regulamentação, agora você tem que regulamentar de verdade, né? Do modo como foi feito, nos parece que a regulamentação foi um liberou geral, e isso não é razoável. Como a gente está vendo aí, eu acho que hoje já há até uma opinião pública muito consolidada contrária ao que está acontecendo em relação às bets. A Cefaz tem alguma sugestão sobre quanto que isso está impactando na economia de Mato Grosso? Ou não? Olha, a bet ela é tributada só pelo governo federal. Quando você pega 30%, né, de tudo que vem, vamos colocar que vem R$1 bilhão por mês aqui para Mato Grosso, por ano, aliás, para Mato Grosso, para Bolsa Família. Quando 30% disso não é consumido no mercado, você atinge, não é o governo, você está atingindo o mercadinho, a farmácia, né? a casa de frutas. Esse dinheiro, ele fica, as pessoas gastam esse dinheiro do Bolsa Família, há estudos sobre isso, no máximo num raio de 500 metros, perto da casa dela. Né? Ela vai comprar mantimento para sua casa, ela vai pagar energia elétrica. Então, quer dizer, quando esse recurso, num percentual tão importante quanto o de 30%, ele impacta a economia. Muitas cidades, imagina no norte, no nordeste, aqui no Mato Grosso mesmo, nós temos cidades que são movimentadas pelos recursos que entram de Bolsa Família e também dos salários, né, de servidores públicos, né, sobretudo cidades com a economia mais estagnada. Então impacta sim, impacta o comércio local. Né? Você tira dinheiro da economia e você consolida isso na mão
de poucas pessoas. Estamos falando aí de 150, 200 bets que pertencem aí a poucos grupos econômicos. E aí não é razoável que esse recurso volte lá para o governo federal, né, por meio de tributos e também de royalties, né, que são cobrados para serem distribuídos. Eu não acho que isso é saudável, né, socialmente saudável. Perfeito. Agora já caminhando para o final, para a alegria da Noelise e do Vitor, eu queria duas perguntinhas sobre política que eu acho que eu sempre faço para o senhor. Primeiro é que nesse ano a gente viu um crescimento do PL, da extrema-direita muito grande, especialmente no estado de Mato Grosso. Não só esse ano, nas últimas eleições, a ponto de o partido despontar como favorito ali em 2026. O senhor não teme que esse avanço dessa sigla possa atrapalhar os planos do vice-governador, do qual você desse grupo, né, pertence? Sim. Ao grupo do Otaviano Pivetta, que já falou que quer ser candidato a governo? Eu não acredito. Nós estivemos juntos com o PL em 2022, né? Eu não acredito que nós estejamos distantes em 2026, né? Acho que tem muita coisa para acontecer. O PL ganhou prefeituras muito importantes, né? Ganhou Cuiabá, ganhou Várzea Grande, ganhou Rondonópolis, ganhou Sinop, ganhou Primavera do Leste, são cidades muito importantes. O governo vai apoiar todas essas cidades, assim como todas as prefeituras, como o próprio governador Mauro, o governador Otaviano tem mencionado, e me parece que há uma sintonia nas agendas, né? Então eu vejo que com toda certeza, assim, eu acredito muito que nós devamos caminhar juntos, mas há muita água para passar embaixo dessa ponte aí. Sim, 2 anos, né? Pelo menos 1 ano e meio aí. Galo, e para terminar, sobre a pretensão política eleitoral, né? O senhor tem um perfil técnico, eu estava brincando aqui, acho que o senhor é entre o 02 e o 03 ali do Paiaguás, tá meio Casa Civil, meio Fazenda, é um dos braços direitos do governador, um homem de confiança, que ele te coloca à frente até de grandes articulações para o Estado, como foi o caso do VLT, como é o caso da reforma tributária. O senhor admite ser candidato a algum cargo eletivo em 2026? Não, assim, eu nunca trabalho com essas hipóteses de futuro, de planejamento futuro em relação a essas questões, Cíntia, para ser muito pragmático. Estou muito focado ali na secretaria, a gente tem desafios enormes, como eu falei, essa transição nos preocupa bastante, desse tributo ICMS para esse novo tributo IBS, com as perdas que Mato Grosso vai ter na perspectiva do financiamento público, tanto do Estado quanto das nossas prefeituras, que se o Estado perde, as prefeituras perdem também 25% desse imposto é distribuído para elas. Então, assim, estou muito focado nisso e eu não penso nisso neste momento e não creio que seja uma agenda saudável também para ser colocada. Eu acho que é um dia de cada vez aí. Eu trabalho muito para continuar contribuindo com o Estado. Sou servidor público há 22 anos, né? Sou procurador de Estado, enfim, sou apaixonado pelo aquilo que eu faço e eu tenho certeza que vou continuar contribuindo com o setor público aí onde eu estiver, né? Mas não tenho hoje, não afirmaria hoje que é um projeto para 2026 que eu teria para entrar aí numa vida eleitoral. Estou focado na minha agenda do dia a dia, que não é simples, não é fácil. Imagina ainda conviver com discussões sobre se vai ser ou não vai ser candidato. Isso não tá no meu radar. Perfeito, Galo, era isso. Muito obrigada, viu? Espero que você tenha gostado. Eu adorei a entrevista. Muito legal. Foi um prazer. Eu gostei bastante, obrigado, Cíntia. Assim, eu fico à disposição para a gente trazer sempre temas que são difíceis, mas a gente pode contar numa linguagem bem mais tranquila, bem mais amena, para conseguir transmitir às pessoas a importância das finanças públicas que afetam o nosso dia a dia, né? Muito obrigado.